No livro de Jó, comentado por Charles Swindoll, presidente do seminário de Dallas, ele conta-nos uma história de uma jovem. Essa jovem tinha um sonho de se casar, fiel à sua igreja, preservou a sua virgindade, até que um dia ela encontrou o seu amado, se casou e teve 2 filhos. Um dia no seu trabalho, ela recebe uma ligação de que o seu marido estava fugindo com a secretária. Ela, em desespero, percebe que está perdendo o seu casamento e que agora ela tem que cuidar dos seus filhos sozinha. Um dia, no seu trabalho, o chefe chega para ela e fala assim: olha, eu sei que você é uma boa funcionária, mas a nossa empresa está passando por uma situação difícil. Nós temos que cortar alguns gastos. Infelizmente, você está demitida. Então ela liga para os seus pais e diz que não tem condições, desempregada, de cuidar das crianças com a pensão daquele homem que ela conheceu na igreja, e ela volta a morar na casa de seus pais. Quem já viu isso acontecer na vida? E lá na casa dos seus pais, antes de ir para o culto, tomando banho, na hora que ela estava passando o sabonete no corpo, ela encontrou um caroço. No dia seguinte ela foi ao médico, e o médico disse que era um câncer, um tumor maligno. Então ela vai até a cama dos seus filhos, de noite, vê as crianças dormindo, e começa a perceber que daqui a pouco ela vai morrer, e que os seus filhos vão ter que ficar ao cuidado dos seus pais, e que ela nem viu crescer os seus filhos. E essa angústia bate no coração dela, e ela é crente, ela vai no culto de domingo com seus filhos, pede para a tia levar as crianças para a escolinha, e ela olha para o pastor que prega sobre o tema Bem-vindos ao mundo de Jó. Esse é o mundo de Jó. Esse é o mundo de Jó que muitas vezes eu e você conhecemos bem de perto, não somente através do livro santo, mas através da experiência de vida, sim ou não? Esse é o mundo de Jó. Viver a vida não é fácil. Viver é difícil. A vida na terra não é um jardim de flores. A vida na terra é um campo de batalha. Pastor Hernandes, ele disse, pastor titular da primeira igreja presbiteriana de Vitória, Hernandes Dias Lopes, escreveu em um de seus livros que a vida é uma professora implacável. Sabe por quê? Porque primeiro ela dá prova e depois é que ensina a lição. E eu creio que Deus registrou em sua palavra a vida de Jó para nos dar o exemplo de como enfrentar os sofrimentos na vida sem perder a fé e o temor a Deus. Sobre o exemplo de uma pessoa que amou a Deus sobre todas as coisas
e mesmo no vale da sombra da morte, ele preservou o seu maior patrimônio. E o seu maior patrimônio não era os seus bens, não era os seus filhos, não era o seu casamento, não era a sua saúde. O seu maior patrimônio, o patrimônio que Jó não perdeu, é a sua fé, a sua integridade, o seu temor ao Senhor. O próprio Deus testemunhou sobre Jó. Jó não era um homem impuro. Jó era um homem justo. Versículo 1. Havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Esse era um homem justo, íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E no versículo 8, o próprio Deus testemunha acerca de Jó, dizendo que não havia na terra nenhum homem como Jó. E depois, no capítulo 2, Deus diz a Satanás: observaste meu servo Jó? Mesmo você me incitando contra ele, ele continua preservando a sua fé. Então, meus irmãos, Jó era um homem consagrado, Jó era um homem justo, Jó se desviava do mal. Eu te pergunto então, se Deus nos ama, se somos filhos de Deus, e o amor de Deus está sobre nós, por que sofremos? Por que Deus permitiu tanto sofrimento na vida desse homem? Qual foi o propósito disso? Qual foi o propósito do sofrimento de Jó? Por que, irmãos, coisas ruins acontecem com pessoas boas, e coisas boas acontecem com pessoas ruins? Porque muitas vezes na vida, o ímpio, injusto, incrédulo, que vive a vida como se não houvesse Deus no céu, prospera, tem saúde e vive em bonança, e o crente fiel que anda nos passos de Jesus, anda em integridade, sofre tantas aflições na vida. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, nos responde da seguinte maneira: para que o poder de Deus ele se aperfeiçoe na sua fraqueza, para que Cristo seja glorificado através do nosso sofrimento. Deus nos revela através da vida de Jó que Satanás, ele nos ataca para nos fazer blasfemar contra Deus. O motivo é nos fazer quebrar o nosso relacionamento com Deus, nos fazer pecar contra Deus. E tem 5 áreas principais na vida que Satanás nos ataca para nos fazer pecar contra Deus. Em primeiro lugar, as finanças, dos versículos 13 ao 17. Se você quiser manter a sua Bíblia aberta. Satanás usou os sabeus, Satanás usou os caldeus para saquearem todos os rebanhos de Jó. Satanás usou fogo do céu, pasmem os senhores, para queimar as propriedades de Jó, as ovelhas de Jó, os empregados de Jó. E Jó então começou a atravessar, na primeira notícia, uma crise financeira aguda. Ele perdeu tudo que ele tinha. E a crise financeira é o meio pelo qual Satanás destrói as famílias. Quantos são os que, por causa de perderem tudo,
perderam o seu casamento? Quantas famílias, por causa das chuvas, sim ou não, perderam tudo que tinham? Perderam sua casa, perderam seus móveis, perderam até filhos e familiares. A crise financeira, ela é uma das armas utilizada pelo diabo para destruir também o nosso casamento. Aquela ideia de que na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, até que a morte nos separe, essa palavra hoje não se aplica em nossos dias, na maioria dos casais. São poucos os casais que sabem enfrentar os momentos de dificuldade, e por causa da crise financeira, muitos se separam. A crise financeira vem, começam a vir as cobranças da esposa sobre o marido, do marido sobre a esposa, e a dificuldade gera brigas, e as brigas geram divórcio, e o divórcio faz com que a pessoa se desvie do evangelho, desanime da fé. Verdade ou mentira, irmãos? É por causa disso que eu reafirmo aqui diante dos senhores que a teologia da prosperidade é um dos maiores engodos de Satanás. E o primeiro argumento de Satanás contra Jó, do versículo 9 ao 12, é que Jó só servia a Deus por aquilo que Deus proporcionava: saúde, prosperidade. Serviria a Deus Jó debalde? O Senhor tem cercado ele de bens, uma família abençoada, o homem mais importante do Oriente. Toque em tudo que ele tem e veja se ele não blasfema como o teu nome. E essa palavra de Satanás com relação à vida de Jó é mentira, porque Jó não servia a Deus somente por aquilo que Deus proporcionava, e provou isso na hora do sofrimento, porque não negou o nome do Senhor, mesmo perdendo tudo que ele tinha. Mas hoje muitos só buscam a Deus por causa de prosperidade, por causa de saúde. E esta palavra de Satanás é verdade para a vida de muitos. O acusador caiu humilhado contra Jó, foi vencido pela fidelidade de Jó a Deus. Mas muitos hoje são acusados e envergonhados pelo diabo, porque só servem a Deus por aquilo que Deus proporciona. Olha só. Segundo, as amizades. Os amigos de Jó foram visitá-lo na sua aflição. A partir do capítulo 2, a Escritura nos diz que quando eles olharam o estado de Jó, a sua enfermidade, a desgraça de num dia só descer à sepultura 10 caixões, a sua esposa contra ele, os amigos de Jó choraram, rasgaram as suas vestes e ficaram 7 dias em silêncio, olhando para Jó. E até os amigos de Jó foram usados pelo diabo. Olha só, do versículo 21 a 30 do capítulo 22, os amigos de Jó dizem que Jó não é convertido. No capítulo 11, versículo 3, os amigos de Jó disseram que Jó era um pecador que não se arrependia, um pecador endurecido. No capítulo 34, do versículo 35 ao 37, eles disseram que Jó era um rebelde contra Deus. Você imagina? No sofrimento,
Você ainda tem que ouvir os seus amigos dizendo que o que você estava sofrendo é porque você merecia, porque você é um pecador endurecido. No capítulo 4, versículo 3 e 5, eles disseram que Jó era hipócrita. Você é um falso crente, você é um hipócrita. Tudo isso é máscara. E agora Deus está enviando sofrimento sobre você para que você seja verdadeiro, rapaz, para que você se arrependa. Depois, no capítulo 8, 6 e 7, 22, 5, eles chamaram Jó de adúltero. Talvez você está sofrendo isso porque você tenha cometido adultério. Capítulo 18, versículo 19, eles chamaram Jó de ladrão. Talvez você tenha defraudado alguém. Capítulo 22, versículo 6, eles chamaram Jó de explorador de pobres. Talvez você está sofrendo assim porque você explora os seus empregados, porque você explora os pobres. No capítulo 22, versículo 7 e 9, eles disseram: você está sofrendo assim, Jó, porque você não se compadeceu às necessidades dos aflitos. Você viveu a sua vida e não se compadeceu dos aflitos. E por fim, no capítulo 5, versículo 2, eles disseram: você está sofrendo porque você é louco. Imagine, irmãos, todas essas acusações eram infundadas, nenhuma delas procedia. Jó sabia disso, Deus sabia disso. Era Satanás usando os amigos de Jó para acusá-lo de coisas que ele não fez, para ver se ele pecava contra Deus. E na dor, no sofrimento, na angústia, você já está rapando o seu corpo com cacos, já perdeu os seus filhos, até os seus amigos são usados pelo diabo para, ao invés de te consolar, apontar o dedo contra você. Alguém já passou por isso aqui? Em terceiro lugar, os filhos. Eu escrevi que eu acredito que não existe dor maior para o ser humano do que perder um filho. Eu não sei se existe na terra dor maior para um ser humano do que perder um filho. Talvez aqui você não tenha experimentado essa dor, mas Jó perdeu num só dia seus 10 filhos. Só de imaginar perder a minha filha, eu já sinto angústia no meu coração. Imagine você perder a sua filhinha, Mateus, aérea. A dor. Imagine, vó. Imagine, Mirtz. Se até eu conheço o Fabrício agora há um ano, se uma coisa dessa acontecer, eu vou ficar doente. Imagine você. Agora Jó perdeu todos, não tinha mais nenhum para consolar, do menor ao maior, homens e mulheres. Perdeu os 10 filhos. A sua dor foi tão forte que ele raspou a sua cabeça, ele rasgou as suas vestes, ele colocou o seu rosto em terra, porque ele era um bom pai. Ele orava todas as noites pelos seus filhos. E os amigos de Jó disseram: você está sofrendo assim porque seus filhos eram pecadores e sua casa era amaldiçoada. Irmão, na hora da dor, sofrendo pelo filho que perdeu, ouviu seu amigo dizer que seus filhos eram malditos. Você imagina a angústia de Jó. Eles disseram que os filhos de Jó eram rebeldes. Capítulo 8, versículo 4. Parafraseando, aplicando, talvez você não tenha perdido seu filho, talvez você não tenha perdido a sua filha, mas você sofre a dor de ter um filho não convertido, de você estar aqui na casa de Deus nessa noite, o seu filho não está aqui, e ele não tem o Espírito Santo, e como John Piper falou, você é sentado na mesa, pastor, você que ama a palavra, que ama o evangelho, que entende o inferno, olhar para
cadeira do seu lado na mesa um filho com o rosto amarelo, sem o Espírito Santo, uma pessoa que não ama a palavra de Deus, e você sabe que aquele filho seu, se morrer naquele momento, não herdará o reino de Deus, é uma dor forte demais. Talvez a esposa que não acompanha o marido na igreja, o marido que não acompanha a esposa, o filho viciado em drogas, crente com um filho viciado em drogas, um filho que é alcoólatra, desobediente, que só te procura por causa de dinheiro. Talvez você não tenha perdido seu filho, mas tenha um filho com problema. Satanás, ele ataca também os nossos filhos, tenta fazer os nossos filhos pecarem contra Deus, para nos afligir, para afetar a nossa fé. Satanás fez isso contra Deus. Deus criou Adão, e o propósito de Deus era encher a terra de homens e mulheres à sua imagem, à sua semelhança. E como Deus não consegue atacar Satanás, como Satanás não consegue atacar a Deus, porque Deus é onipotente, ele atacou os filhos, ele atacou a criação, e ainda hoje persegue a igreja, porque a maneira de Satanás entristecer o coração de Deus é perseguir a igreja. E Satanás faz isso com você. Ele tenta desviar os seus filhos, colocar os seus filhos da prostituição, nas drogas, para te atacar. Aí eu pergunto a você, o que a Bíblia nos diz? Ensina o seu filho o caminho que deve andar. Jó ensinava, Jó todas as madrugadas se levantava e intercedia. Você tem ensinado o evangelho para os seus filhos? Depois não reclame. Você tem orado todas as noites pelos seus filhos? Deus concede o novo nascimento. Eu não sei se meu filho, se a minha filha é nascida do teu espírito, então concede o novo nascimento. Salva a alma do meu filho, que a minha filha, que o meu filho, meu Deus, possa sentir nojo deste mundo, que nada nesse mundo venha atrair o coração do meu filho. Livra do mal, abençoa minha criança, Senhor. Você é assim? Uma mãe intercessora? Um pai intercessor? Se não é, depois não reclame, dizendo que o motivo é o propósito de Deus. Em quinto lugar, o casamento. Jó, depois de tudo isso, a sua esposa não aguentou. A esposa de Jó não suportou a pressão. E aí ela foi até Jó e disse: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó. Chega. Não há mais salvação, não há mais esperança. A pessoa que Jó tinha, a última pessoa, porque as pessoas, segundo o livro de Jó, cuspiam no rosto dele agora. Havia um lixão fora da cidade. Jó, ele ficou num estado tão crítico que ele foi para o lixão e se assentou no lixo e ficou raspando o seu corpo, chorando. A sua esposa chega, ele olha para ela, imagina que vai receber uma palavra, né? Ô meu amor, vamos enfrentar junto esse sofrimento. O Senhor deu, o Senhor tirou, mas vamos nos levantar, orar por ele. Não, amaldiçoa o teu Deus e morre. Foi a palavra da esposa a Jó, porque ela não aguentou. Ela vivia uma vida muito confortável. Ela era a mulher mais rica do Oriente. Ela tinha servos e servas. Jó era tão rico que ele banhava os seus pés com leite. Jó era muito rico, irmãos. Aí ela perdeu todo o dinheiro, perdeu todos os filhos. O marido agora é um monstro de enfermidade. A enfermidade de Jó era forte. Então ela vem e é usada pelo diabo na hora da aflição para tentar fazer Jó pecar contra Deus. Olha o esforço de Satanás para tentar fazer o homem pecar contra Deus. Se você vive a vida
espiritual de brincadeira, saiba que Satanás não está de brincadeira. Ele não dorme. Ele trabalha dia e noite, porque o ladrão veio para matar, para roubar e para destruir. Então, se você afrouxa na sua fé, saiba que o seu inimigo está ao seu lado, procurando uma brecha. Não deis lugar ao diabo, porque ele está ao nosso redor, como um leão procurando nos tragar. E até a nossa esposa, o nosso marido, na hora da aflição, se não tiver no espírito, vai ser usado pelo diabo. Quantos maridos sofrem porque a esposa não entende a sua fé? É uma pedra de tropeço. Quantos esposos sofrem? Quantas mulheres sofrem porque o marido é uma pedra de tropeço? Quantos casamentos são destruídos? Quantos divórcios em nosso país, nos Estados Unidos? A classe que mais se divorcia é a classe pastoral. Pasmem os senhores. Satanás destrói até o casamento dos pastores. Em quinto lugar, a saúde. Jó foi atacado na sua saúde. Sua dor foi tão grande. A doença de Jó dava febre, diarreia, náuseas, insônia. Ele não conseguia dormir. Os seus ossos queimavam, saía pus. E dentro da ferida de Jó, uma espécie de elefantíase muito aguda, dentro daquele pus saía vermes. E para tirar o verme do pus, da ferida, ele pegava cacos de telha no lixão e se raspava. Interessante, né, irmãos? Ele desejou morrer ao nascer. No capítulo 3, versículo 11, ele falou assim: quem dera eu tivesse morrido no ventre. Ele desejou que os seios da sua mãe fossem murchos, para que neném, ele morresse de fome, para ele não ver essas coisas. Ele desejou a morte, ele procurou a morte, ele tentou. Ele queria morrer, irmãos. Mas, como no livro do Apocalipse, no capítulo 3 de Jó, versículo 21, 22, fala que a morte fugia de Jó. Jó não morria. Satanás não pôde tirar a vida dele. Mas Satanás destruiu completamente Jó até o fio da navalha. Deus segurou a alma de Jó. Nem morrer ele conseguia. As pessoas que passavam perto dele, segundo o livro, cuspiam no rosto dele, zombavam dele. De noite ele não tinha descanso, não encontrava posição para dormir. Um inferno a vida de Jó. Tudo isso com o propósito de fazer Jó pecar contra Deus. E no livro de Jó, meus irmãos, Deus não responde por que Jó estava sofrendo. O silêncio de Deus é um terror sobre Jó. Mas o livro de Jó, ele nos mostra dois tipos de crentes: os que servem a Deus e que na hora do sofrimento, o sofrimento, ao invés de destruir a fé, ele leva a pessoa a mais perto de Deus. Jó, só nas perguntas e no clamor, ele fez 16 orações, mas ele fez muito mais no livro. Então tem dois tipos de crente: aquele que o sofrimento aproxima de Deus, porque é verdadeiro crente, não serve a Deus somente por aquilo que Deus proporciona, é nascido do Espírito e ama a Deus sobre todas as coisas, acima de família, de filhos, de tudo, acima da própria vida. E aquele que só serve a Deus por saúde, prosperidade e bens. Existem duas casas descritas no livro de Jó: uma edificada sobre areia, outra edificada sobre a rocha. A esposa de Jó, casa edificada sobre areia. Vem as chuvas, os ventos, transbordam os rios e a casa cai. E Satanás prevalece. Mas tem a casa edificada sobre a rocha. O verdadeiro crente, que no capítulo 19 diz: eu sei que o meu Redentor, ele vive. Que no capítulo 1 raspou a sua cabeça, ele sofreu o sofrimento, ele chorou.
Ele perguntou por quê, mas ele adorou. Ele disse: nu eu saí do ventre de minha mãe, nu eu voltarei para lá. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele deu tudo que eu tinha e Ele tem todo o direito de tirar. Glória a Deus. Aleluia. E ao invés de Deus responder a Jó o porquê ele estava sofrendo, Deus respondeu a Jó com perguntas. 70 perguntas. Imagine. Onde estava você quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde estava você quando eu colocava as estrelas no firmamento e as espalhava? Onde estava você quando eu punha o limite do mar e dizia até aqui? Deus mostrou para Jó, no seu sofrimento, não o motivo do seu sofrimento, mas a sua soberania, no fato de que Ele é Deus e Ele é soberano para fazer o que Ele quer com a sua criatura. Irmãos, quando Deus não muda a nossa situação, é porque Ele quer mudar o nosso coração. Jó conhecia Deus só de ouvir falar. O sofrimento fez Jó conhecer a Deus por experiência. Agora Jó não conhecia Deus dos livros, ele conhecia o Deus do livro de perto. Ele disse: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora, Senhor, os meus olhos te veem e eu abomino todas as minhas palavras. Deus ensinou para Jó que apesar de todo o sofrimento, ele ainda estava no controle. Observe que Jó não morreu. Deus permanecia no controle. A situação pode estar no limite. Jó estava no limite. A doença de Jó era mais forte do que o câncer, mais forte do que a AIDS, mais forte do que a lepra. Mas Deus ainda segurava a alma de Jó dentro do corpo. Meu irmão, pode ser a situação mais difícil do mundo, mas Deus ainda está no controle da sua vida. Ele é soberano. Você acha, Jó, que eu não estou no controle? Eu criei os céus, criei a terra, eu fiz o universo do nada, eu criei o homem do pó da terra, eu criei os oceanos, as florestas, eu dou a vida, eu tiro a vida. 70 vezes ele falou isso: sou soberano, Jó. Você tem um Deus do céu, Jó, que é mais forte do que Satanás. E aí, o sofrimento foi esculpindo em Jó um tipo de Cristo. Essa é a aplicação séria da tipologia. Jó era um tipo de Cristo, o fiel servo sofredor que veio e enfrentou o sofrimento. Um sofrimento muito maior do que Jó enfrentou, porque ele foi moído pelas nossas transgressões, e ele sofreu o peso, não de uma enfermidade física, não de perder filhos e nem bens materiais, mas ele sofreu o peso da mão onipotente de Deus sobre ele. E já no Antigo Testamento, o Senhor nos revela, através da vida de Jó, o que ele mesmo sofreria num nível muito mais alto quando ele descesse do céu. É como se Deus dissesse para Jó: Jó, isso que você não está sofrendo não é nada perto do que meu filho vai sofrer. E ele vai sofrer calado, como um cordeiro mudo levado ao matadouro. E eu creio que a restauração de Jó, no final, Deus dando tudo em dobro, é um símbolo do que acontecerá no dia de Cristo, quando Deus enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Jó é o símbolo do crente sofrendo neste mundo, nas mãos do diabo. Jó é um símbolo da igreja sofrida na terra, e o diabo tentando fazer a igreja pecar contra Deus. E a restauração de Jó é um símbolo de Deus
mesmo no meio do vale da sombra da morte, Ele está no controle e há de nos restaurar, nos dará um corpo glorificado. Porque eu não sei se você sabia que enfermidade na Bíblia é símbolo de pecado. E Deus restaurou a saúde de Jó. E um dia o Senhor nos dará novo corpo glorificado, nova família. Os bens materiais na terra que temos não são nada comparado ao reino dos céus que Deus nos dará. Então, irmão, não se preocupe. Se você está perdendo, levante sua mão assim: Deus te dará tudo em dobro no céu. Mesmo que na terra Deus permita que Satanás toque em todas as coisas, Deus estará com você no sofrimento, preservando a sua vida. Jó não sabia, mas ele não morreu porque Deus estava com ele. Você pode não sentir, você pode não ouvir, mas no vale da sombra da morte, Deus não prometeu que vai te livrar do sofrimento, mas Ele prometeu que estaria com você no sofrimento. Eis que estou convosco até o último dia, não vos deixarei sozinhos e órfãos, eu enviarei o Espírito Santo. Aleluia. E no final, como Jó mesmo disse no capítulo 19, haverá juízo para o nosso adversário. Os anjos e os demônios que vivem de rodear a terra para nos tentar fazer pecar contra Deus serão lançados no lago de fogo e enxofre, e os crentes irão para a glória. E eu posso dizer alegoricamente, recebendo tudo em dobro. Tudo em dobro.